Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cenário RH, da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre etarismo. Tenho certeza que você escutou falar sobre isso em algum momento, mas como lidar com isso dentro das organizações? Você é mais jovem? Você é mais velho? Como tratar isso? Você, como gestor, como aprender a lidar com esse tema que é tão importante, porque a gente vive uma sociedade em que a melhor idade está com tudo. E os adolescentes estão chegando aí com força total, não é mesmo? Verdade. E quem vai falar aqui com a gente hoje, mais uma vez, é a Luzia Teodoro, especialista em gestão de pessoas, e a administradora Cristina Matos, membro da comissão de RH. A gente já está ficando expert de bater esse papo, né? Então, acho que já vou querer um quadro só de vocês aqui no Cenário RH. Eu super topo. Eu já tô querendo assinar o contrato. E, Luzia e Cris, etarismo e seus impactos no mercado de trabalho. Vamos começar conceituando o que é o etarismo, que às vezes só você falar, não, que aquela pessoa ali não vai se dar bem com fulano por causa da diferença de idade. Não é bem isso, né? Então, eu queria que vocês conceituassem corretamente o que seria o etarismo no mercado de trabalho. Eu percebo que ainda tem muita gente que pensa que a questão de etarismo, né, está muito associado só à ponta do mais velho. Uhum. Da falta de espaço, da falta de oportunidade, né, das pessoas a partir dos 40 e por aí vai, 40, 50 e aí 60 por aí vai. Mas não, o etarismo engloba todas as faixas etárias. O jovem também tem a sua dificuldade. Então, são as pontas e essa geração. Hoje, o Brasil é um país que está envelhecendo. Nos próximos anos, nós seremos realmente um país da terceira idade. Uhum. A população envelhece, essa é uma tendência, inclusive porque a gente vê as pessoas já tranquilas com a opção de não ter filhos, muitos casais, muitas têm essa opção, outros estão deixando a maternidade, né, para mais distante na sua vida, e a quantidade também de filhos. Uhum. Então, assim, é um país que realmente envelhece, é algo que a gente pode perceber isso, aliás, isso é um dado que a gente pode chamar até de mundial. Uhum. Então, faz-se mais do que urgente que a gente fale sobre isso, que a gente aprenda a lidar com as diferenças das gerações. Então, acho que essa seria aí um panorama geral do quanto que esse assunto ele se faz, né? É importante a gente conversar. O etarismo, ele basicamente é você rotular, né? É um preconceito sobre a idade, seja qual for a idade, né? Ou mais velho ou mais novo, né? E você avaliar aquela pessoa a partir desse dado. Ou seja, você não serve porque você tem 60 anos. Uhum. Você não serve porque você tem 20. Né? Então, e isso é um conceito que a gente precisa realmente trabalhar combatendo, porque hoje a gente vive um fenômeno muito interessante, que estamos trabalhando com várias gerações ao mesmo tempo. Então, hoje a gente tem praticamente 4 ou 5 gerações em idade produtiva e trabalhando e convivendo na mesma empresa, na mesma empresa, área, muitas vezes. Na mesma área, e não só convivendo nas empresas, mas convivendo em sociedade. Uhum. E realmente, o que a Cris falou é fato, a gente vem envelhecendo e vem envelhecendo bem, que também é um dado importante. Longevidade, né? Longevidade. Então, hoje, o conceito de velhice, ele mudou também
como a gente enxergava há 20, 30 anos, há 30 anos o que atrás. mais tem nas redes sociais, assim, a mulher de 50 50 anos, mais, aniversário de 50 a mais, Sim. há 20 anos, 50 a Sim. mais agora, É, né? Se a gente comparar o estilo, né, tudo, a realidade de vida É completamente mudou diferente. completamente. Hoje, inclusive, esse mês a gente tem o Dia do Idoso, né? Uhum. Se eu não me engano... É hoje, o Dia Mundial do Idoso. Sim. Mas é que não vai Agora é sair mundial, hoje, mas não vai então, sair assim, hoje. Então, Então, fica fica melhor a pedaço. gente continuar não falar disso. esse mês a gente teve. A gente teve Isso. o Dia Mundial Volta do aí, volta aí, Idoso. volta aí. Algo. Inclusive, nesse mês, a gente teve o Dia Mundial do Idoso, Isso. o que é algo novo. Também não tínhamos essa data como sendo comemorativa. Uhum. Então, essa questão da longevidade, e cada vez mais, porque a nossa geração já não vai envelhecer da melhor maneira possível, não. Quem está vindo mais novo, eu vejo os mais novos, vejo até por filha, por isso, por aquilo, a consciência da alimentação está muito maior, a consciência da atividade física desde sempre, né? Desde do início como uma coisa contínua. A busca pela saúde, pela qualidade de vida, do bem-estar, ela é uma coisa assim, mais recente. Ela vem aí de umas 2 décadas para cá. Né? Não é anterior a isso. Sim. Não é anterior Então, a lá isso. na frente, o Então, impacto vai ser ainda maior. A galera né? que está com 20 agora, né, mais ou menos nessa faixa, ela já está com uma consciência já implantada que, de repente, nós aqui fomos pegar, sei lá, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, enfim. Sim. Então, a perspectiva é que essas gerações elas tenham ainda uma qualidade de vida, assim, maior, né, mais longa, bem atuante, mas hoje a gente tem também as pessoas na nossa faixa etária e mais, né, após os 60 também, que a gente ainda não chegou lá, mas bem, né, super bem, super produtivas, e é um absurdo isso. Como jovem também tem dificuldade ainda para ingressar. E, assim, às vezes as pessoas têm... Aqui, normalmente, a gente conversa muito sobre essa questão do etarismo, porque aqui, literalmente, o CRARJ, como empresa, nós temos uma pessoa que tem mais de 80, um estagiário de 19. Então, assim, né, tem muito essa questão. Mas, aí me perguntando, o que é o etarismo? Você explicou ele conceitualmente. Isso. Mas dentro do dia a dia das organizações, quais seriam as atitudes consideradas etaristas dentro das organizações? Porque eu acho que ainda existe uma discussão sobre o que seria saudável e o que não é saudável. Então, eu queria que vocês dessem exemplos, até para quem está assistindo a gente poder entender melhor sobre o que a gente vai falar no decorrer do programa. Eu acredito que é você não achar que um profissional novo, recém-formado, ou ainda numa graduação, jovem, que ele não tenha capacidade para atender naquilo que for necessário, por ele ter pouca experiência, por ele ter se formado há pouco tempo. Então, por exemplo, outro dia eu marquei um médico, uma pessoa jovem, falou para mim, uma pessoa da faixa de 20 falou de alguém de 30. Mas, por que você marcou esse médico? Acabou de se formar e ainda está fazendo especialização. Falei, porque deve estar atualizadíssimo. Mas ainda está na especialização. Falei, ótimo, está em contato com pares, com professores. Achei perfeito isso. Eu falei, me admira você, né? Alguém jovem está me dizendo uma coisa dessas. Então, assim, a gente encontra isso, o jovem falando do jovem, né? O mais velho falando do mais velho. E essas gerações todas, elas estão ali juntas e misturadas e cada um tem algo a contribuir. E a gente pode aprender. Alguns preconceitos têm que parar, de que o mais velho ele não vai aprender a tecnologia. Ele vai aprender, ele pode ter um outro tempo. É mais devagar. Eu sei que, por exemplo, eu percebo que eu sou mais lenta
do que alguém de 20 anos, né, por aí, até 30. Eu preciso de um... Não, peraí, deixa eu entender, né? Deixa eu entender, essa frase mesmo. Exatamente, deixa eu entender. Peraí, eu chego lá. E é bem assim, e chego lá. Né? Agora, tem a galera que já nasceu, né, no celular, né? Minha neta faz assim. Né? E aí é péssimo também, porque não consegue assistir uma coisa inteira. Então, a gente tem os conflitos que a gente vai lidar, que estão presentes mesmo nesse confronto das gerações, mas se a gente se propor realmente a entender aquilo ali, a aceitar, a respeitar, acho que o respeito nosso tema de hoje, ele é algo assim extremamente importante. Você respeitar a história, o momento de cada um, e aí dentro do respeito tá você não subestimar a capacidade das pessoas, independente da idade delas. Porque existem pessoas que eu brinco que já nascem velhas. Então, não dá para dizer que fulano, né, na casa dos seus 20 e tal, na sua década de 20, não pode assumir determinadas responsabilidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O rótulo é a pior coisa que se pode fazer com uma pessoa. Quando você rotula, você estampar, né, aquilo ali, né? Se a gente pegasse aquilo ali, estampasse aquele rótulo, e aí você lava, o negócio está... e não pode ser nada mais do que aquilo, nem a menos. Exatamente. A pessoa também não consegue mudar. Ainda que ela mude, ela fica sendo vista daquela forma XYZ. Eu tenho um amigo que ele nasceu numa cidade, estado do Rio, e ele foi meio doidão, né, enquanto jovem, e aí depois, mais velho, foi trabalhar numa proposta de consultoria, numa área administrativa, e tinha alguns rótulos que perseguiram ele. E foi aí que ele largou a cidade e veio para a capital. Para começar realmente uma outra história. E às vezes é isso que a gente vê. Às vezes a pessoa tem que sair mesmo, até às vezes mudar de um lugar. Como é difícil também você ser promovido, você crescer numa empresa, você assumir posturas e você mudar sem que as pessoas também te rotulem. Então, acho que o rótulo é algo que marca muito. E a falta do respeito. O que você acha disso? Eu acho que em termos de instituição, né, em termos de mercado de trabalho, o que a gente ainda vê muito são empresas que justamente seguem nessa linha de raciocínio, rotulam as pessoas sem uma avaliação realmente da condição daquela pessoa para a realização daquilo que está sendo proposto. Então, você ainda vê, por exemplo, muitas pessoas determinando idade em vagas, né, divulgando vagas com idade, muitas políticas internas ainda sendo definidas de acordo também com a idade, ou com o tempo de casa, ou com, né? Então, são ações que você percebe claramente que elas não estão ligadas a uma percepção, né, clara de competência, mas sim com uma percepção de inadequação em função de outras questões que não estão relacionadas ao desempenho, né? Que é a idade, enfim. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente também conversar, né? Eu percebo hoje uma carga maior na questão do otarismo nos mais velhos do que nos mais novos, né? Isso Sempre. Falando de mercado, né? Sempre, né? De uma maneira mais densa, né? Dos mais velhos para os mais novos. Mas é muito importante também a gente falar que esse mais velho, apesar da gente claramente estar vivendo de forma mais saudável, né? A gente se sente mais preparado, né? Com mais energia. E eu estou me incluindo, já viu, né? Que a gente já está idoso. Né? Então, mas quase. É muito importante também você se preparar, você se atualizar. Porque muitas vezes também a gente encontra esse cara que tem uma idade mais avançada, mas realmente ele não está pronto. Ele não está preparado para encarar esse mercado atual. E é fundamental que a gente acompanhe isso.
Porque senão você vai ficar deslocado mesmo. Aí sim, não tem jeito. E aí né? vão te taxar E aí não mesmo. tem jeito. E aí vão, né? Vão. Então, é muito importante. Eu estava recentemente, por exemplo, participando de um treinamento sobre inteligência artificial, que é um dos assuntos também do momento. E meio que eu fiquei assim, eu falei, caraca... Chocada, né? mas todo mundo está chocado. Eu falei, gente, eu preciso correr. O jovem também. Eu preciso correr. Todo mundo está chocado. Porque é até como a Cris falou, hoje as crianças já nascem dentro desse conceito. É claro que elas têm uma vantagem competitiva em relação a outras pessoas que não foram inseridas tão cedo nesse processo. Mas não é por isso que a gente vai ficar ali olhando sem fazer nada, né? Então, acho que tem um pouco isso também da gente se preparar para esse novo momento. Já sabemos que viveremos mais do que as gerações anteriores, né? Porque isso vem se demonstrando, a idade vem crescendo nesse sentido, mas é preciso que tenha não só saúde, mas preparo. Para que a gente mesmo consiga desconstruir esses rótulos, entendeu? Porque senão a gente fortalece o rótulo. E aí eu estava lendo... eu não me lembro de onde foi, mas outro dia achei um caderno lá, um livrinho lá em casa, que era como chegar bem aos 100 anos. Alguma coisa assim. Aí eu resolvi botar ele na cabeceira e dar uma lida de noite. E aí uma das coisas que fala é que você tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Sim. Então isso não pode parar. Exatamente. Isso não pode parar, a gente tem que sempre se atualizar. O babado agora é o ChatGPT? Babado. Então vamos lá conhecer. Tem muito mais coisa que o ChatGPT, que a gente nem imagina. Exatamente, vamos lá conhecer esse assunto, vamos lá ver qual é o babado. Isso aí. Verdade. Isso aí. E assim, falando na questão da organização em si, né? Quais seriam os impactos no dia a dia da organização, dessa ocorrência do etarismo, do etarismo estar inserido no seu dia a dia? Por exemplo, há impactos na questão da produtividade da pessoa mais velha? Há impactos no sentido da pessoa mais jovem se sentir privada de querer inovar e falar, não, isso é coisa de jovenzinho? Quais são os impactos para as organizações de ter uma atividade como essa no seu dia a dia? Eu acho que os impactos são todos, assim. Primeiro que o rótulo, ele traz também o impedimento de você enxergar oportunidades naquela pessoa, que já começa por aí. Então, por que uma pessoa mais velha não pode trazer inovação para a empresa? Não, ela pode. Né? Por outro lado, a inovação dos jovens sem a experiência desse mais velho vai funcionar? Não funciona às vezes. Então, é muito importante quando há um entendimento de que o compartilhamento desses dois lados é que faz a empresa realmente sair do lugar e começar a ter resultados. O que a gente percebe é que quando você se debruça de um lado só e quando você começa a rotular, você perde a oportunidade de desenvolver e de ter mais resultados a partir da utilização correta desses dois universos. Né? Quando você tende para um lado ou tende para o outro lado, você fica sem uma metade, como se fosse assim. Né? Você perde a oportunidade. Muitos. Nem estou falando ainda dos conflitos intergeracionais, que são muito complexos. A empresa, né, é afetada por conta... Você sabe que há uns 10 anos atrás, em termos de movimento de mercado, aconteceu uma coisa muito interessante. Nós começamos a ver muitas startups aparecendo, né? Mais ou menos 10, 15, né? 20 anos atrás. Mundo da startup. E nesse movimento das startups, nós começamos a também ver pessoas muito jovens ocupando posições de liderança. Então, a máxima era, eu preciso ter um cara inovador, jovem, né? De 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. E aí minha empresa vai voar. E algumas empresas se destacaram por essa marca. Por essa marca. Não, o cara é jovem, o cara é esse. O problema é que deu meio ruim.
Era o perfil, vamos botar calça jeans. Exatamente. Tinha calça jeans, O problema né, é que pra isso ficar a deu um empresa com cara pouquinho ruim, jovem. né? Então, algumas Deu ruim. empresas tiveram que falar, opa, peraí. Não, por peraí. aí. Deixa eu chamar uns velhinhos aqui, porque tá Aí faltando... começaram a chamar os velhinhos. Exatamente. Teve isso também. Porque tá faltando experiência, tá faltando consciência, tá faltando menos impulsividade, tá faltando mais análise, mais tranquilidade, Isso mais aí. calma Perfeito. para tomada de decisão, que tem a ver com o perfil de uma pessoa mais experiente, que já vivenciou outras situações. Então, de fato, a gente precisa ter essa consciência de que o bom é o juntar. É Né? isso aí. Não é separar. É o Porque agregar. É o né? agregar. É claro que um jovem que está começando a sua carreira agora, está com a cabeça fervilhando de ideias boas para serem colocadas em prática, né? Mas algumas a gente vai ter que chegar para ele e falar, opa, Não é agora, não. não é agora não. Espera um pouquinho, calma, tenha tranquilidade, espera, né? Que só quem realmente já passou por algumas coisas sabe falar e sabe entender ali qual é o momento de cada coisa. Temos que definir prioridades, Exatamente. né? Então tem muita coisa para ser aprendida. Sim. Eu queria trazer o conflito interno. Vamos embora. Porque Essa vamos pro parte conflito, animada. conflito. Essa parte animada. Porque a gente está falando muito da parte boa, assim, por um lado, mas tem a parte que muitas vezes os mais velhos têm uma resistência enorme à mudança. Tem, sim. Porque porque eu fazia assim e dava certo. Sim. Segunda-feira mesmo agora, eu tive uma reunião com pessoas também de um outro segmento, pessoas que eu conheço há bastante tempo e que já são daquele segmento da espiritualidade, mais espiritualista, e aí estavam pensando, não, mas funcionava assim, mas por que tem que falar disso? E a pessoa que estava na gestão estava trazendo a ética para a pauta, né? E falando como é importante a gente, em nenhum momento, permitir algumas coisas, como está a lei hoje, trazendo essa coisa mesmo de gerações, de inclusões, das diversidades, de que os processos hoje, muito, né, para regulamentar as coisas, né, a humanidade teve que caminhar para isso, né, para as normas, como a gente falou no outro programa, né, que a gente fez, que a gente falou de saúde mental, que a gente falou da ANR. Sim. Então, quer dizer, as leis, as mudanças, elas chegam para implementar uma série de coisas, porque tem realmente muitos conflitos que impactam nas empresas, e a Luzia também falou, no convívio com a sociedade, né? Mas aqui a gente está levando mais para o meio organizacional. Então, muitas pessoas resistentes às coisas novas, querendo se valer do tempo que elas têm, de ter mais tempo, até na mesma empresa, ou de já ter trabalhado. Eu tenho 30 anos de carreira, e aí a pessoa até levanta o tom de voz para botar aquilo num peso, né? Sim. Eu estou mais tempo aqui do que você tem de idade. Esse é um clássico, outro né? clássico, né? É um clássico. Você nem tinha nascido, você nem tinha pensado em nascer quando eu já fazia dessa forma e eu tenho uma carreira de sucesso. Então, isso pega uma pessoa, embrulha ela para presente e guarda, né? Porque é isso que você faz com o outro quando você fala uma coisa dessa. Então, mas se você for olhar, a gente vai cair na questão comportamental. Sim. O que é isso? É arrogância. Provavelmente, esse sujeito que fala dessa forma está agarrado àquilo que ele aprendeu lá na faculdade, quando ele se formou na década de 70 e 80, e está agarrado aí com isso. Não abre a mãozinha para nada. E não pode. Você tem que ir realmente dar a cara a tapa, sentar no banco, abrir o online mesmo, que hoje você tem de diversas maneiras a chance de você se atualizar e ir se atualizar. Assim como o mais novo tem que realmente perceber que tem coisas ali que ele ainda não domina. Então, é muito do mais novo querendo se... numa guerra de querer provar que pode, que sabe, que está atualizado, e diminuir, de repente, o outro que está, mas o outro também só vai ser diminuído se ele não buscou essa atualização. Sim. Quer dizer, quando a gente lida
com pessoas, girou, você vai cair no mesmo lugar. A questão de gente e do comportamental, né? Das soft skills, que é um assunto que a gente também, o CRA traz muito também essa pauta. Trabalhar realmente essa questão questões. Do conflito interno, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Porque tem essa questão da resistência dos mais velhos, e isso é claríssimo, isso realmente acontece. E como a gente está falando, né? Isso não tem a ver com a idade, isso tem a ver com o ser humano que está ali, né? Exercendo esse papel. Mas tem a ver também com o perfil que esse jovem vem apresentando também dentro das instituições, que eu acho que é um dos principais desafios que a gente vive hoje. As novas gerações, elas vieram com uma pegada completamente diferente e conflitante em relação às gerações mais antigas, as mais velhas, né? Como hoje a gente convive com diversas gerações com características diferentes, é praticamente a fórmula da bomba atômica, né? Então, porque o Oppenheimer. Exatamente, porque realmente são características totalmente diferentes, e conhecer essas características ajuda. Porque você tem uma compreensão melhor do funcionamento, de como funcionam essas cabeças, né? Então, é importante realmente a gente entender. Então, essa juventude, vamos falar aí do pessoal mais jovem, que está com idade produtiva, entre 20 e poucos anos, até 30 e pouquinhos, né? Isso. É uma galera que tem uma pegada completamente diferente, se a gente falar de trabalho, do que os demais. Então, ele quer resultado rápido, ele não quer ser contestado, ele não quer ser submetido a nada, ele quer fazer o que ele acha que deve ser feito. E a gente sabe que são características incompatíveis com o processo de gestão de qualquer empresa. Por mais moderna que a empresa seja, por mais, né, startup ou não startup, por mais sensacional que ela seja, é necessário seguir algumas regras, alguns procedimentos. A partida, né, não aguentam tanta pressão. Não aguentam. Não aguentam pressão. Se apertar, grita. Exatamente. Por isso que o entendimento do funcionamento é necessário para que a gente consiga produzir, para que consiga sair do lugar, porque senão a gente não sai. Então, eu acho também que... Como uma guerra exatamente, de braço, uma queda de braço. Queda de braço, Eu acho que um dos papéis das instituições hoje é promover essa integração. Promover essa integração geracional, que inevitavelmente todo mundo está vivendo, no sentido de criar esse entendimento internamente. Então, de novo, discutir sobre isso, entender como é que o outro funciona, entender que, na verdade, a gente não pode nem tanto e nem tão pouco, né? Então, nem ser inflexível, como algumas pessoas de gerações mais antigas são, mas também não ser imediatista, como as gerações novas vêm trazendo esse conceito. Porque não dá, você não consegue promover, por exemplo. Eu já convivi com colaboradores que estão há 6 meses da empresa e vêm me questionar porque não foram promovidos ainda. Eu falo, oi? Como é que é? Vamos conversar aqui um pouco sobre isso. Então, assim, esse entendimento, e aí você não pode também chegar para esse cara e falar assim, tá louco? Não dá, né, para você, mas você pode explicar para ele que existe um processo, que esse tempo não é suficiente para que se possa tomar essa decisão, que essa é uma decisão que está ligada ao processo de desenvolvimento dele dentro da instituição. Então, a empresa também tem que entender que é um processo educacional para ambos os lados, né? Você também tem que chamar aquele gestor que é mais duro, que não compreende, fala, olha, estamos num outro momento, as gerações atuais são diferentes, então precisamos ter um pouco mais de entendimento de como funciona. Um pouco mais de feeling, né? Um pouco mais, né, de feeling, de discernimento mesmo, né? Para também você não ter aquela postura, essa postura arrogante, essa postura de não, eu que sei porque eu estou aqui há tantos anos. Chegou agora e já quer sentar na janela. Exatamente. Então, eu acho que é a responsabilidade da instituição também provocar isso, né? Para que a gente não corrobore para a rotulação, para que a gente não E é cada um saber ter a consciência. Isso é uma tomada de consciência, né? Se você é mais jovem, você sabe que você vai enfrentar determinadas questões, você tem que se preparar para isso. Sim. E a gente tem que estar sempre se preparando
para o que está acontecendo no mundo, para onde a humanidade caminha. Sim. A verdade é que não tem que fugir disso. A gente vai ver, né, que quantos programas a gente marcar, e se ele tem gente no meio, a gente vai esbarrar na questão mesmo do autoconhecimento e do seu preparo, desenvolvimento contínuo. Comportamento, né? Comportamento, atualização e a sua melhoria enquanto pessoa nesse, né, para o mundo. E falando um pouquinho de sociedade, vocês acreditam que essa fúria tecnológica que a gente vive hoje, né? Porque sim, se você continua fazendo algo manual que já é digital, opa, não, peraí. Por mais que você entenda daquilo, não, peraí. Então a gente vive uma fúria digital muito grande. Isso também influencia na questão do etarismo? Sim. E principalmente quando você está falando de empresas que trabalham diariamente com tecnologia. Sim. Eu acho que influencia. É um papo longo esse também, né? A gente vai sair daqui com vários MBAs. Vários MBAs. Não, porque eu acho que existe olhando para o mercado, para a sociedade, eu acho que existe um movimento de retorno. Eu percebo que existe um leve movimento de retorno. No sentido de volta pra casa vamos acalmar um pouquinho, vamos voltar a fazer uns bordados, vamos voltar a fazer umas coisas artesanais. Eu acho que tem esse movimento. Vamos para a arte-terapia, vamos trabalhar com a arte. Mas, por outro lado, institucionalmente falando, é inevitável esse caminho. Porque senão você fica para trás enquanto empresa. Então, é inevitável, não tem jeito. Você tem que acompanhar a tecnologia, porque a tecnologia está em todos os mercados. Sim. Né? Você não consegue hoje dizer, esse mercado aqui, eu não quero. Não é impossível. Então, eu acho que sim, ele contribui muito no sentido do que a gente está falando. Principalmente essa pessoa que já tem uma idade mais avançada, ela precisa entender que ela precisa se atualizar. E ela precisa entender, assim, genuinamente. Tipo, isso faz parte do processo atual de vida. Porque quando ela não entende, ela cria mais problemas para ter isso e, inevitavelmente, ela vai ser expurgada. E aí não tem... É difícil a gente falar isso, é duro, mas não tem muito jeito. Porque é como as empresas que também não acompanham o desenvolvimento dos seus próprios segmentos. Que também vão ficar para trás. Que aconteceu na década de 90, quando o pessoal largou a máquina e foi pro computador, elétrica, né? e foi para o computador. Sim. Exatamente. E a gente estava começando. A gente estava começando, a gente estava num momento privilegiado. Sim. Porque a gente era aquele pessoal, né? O pessoal novo. O pessoal novo, que estava chegando e que estava aberto para a mudança. Que não era viciado na máquina elétrica. Né? Com esfera, que apagava, que isso e que aquilo. É e que estava... ok, legal, aprender isso aqui. Mas aí eu vou pegar até uma coisa que você falou. A humanidade caminha dessa forma. A humanidade caminha evoluindo. Então, se você quer continuar se inserindo dentro do mercado, quer continuar sendo produtivo, quer continuar participando desse movimento da sociedade, você tem que se inserir também. Não tem muito jeito. Não tem outra alternativa. Para a gente que não nasceu na época do digital. É difícil, é complicado. Não é um nativo digital. É muito mais complexo, é muito mais difícil. Né? Requer um esforço maior. Uma dedicação maior. Mas não tem muito jeito, não tem outra alternativa. Agora, eu julgo também que, aos poucos, a gente vem percebendo a necessidade de compatibilizar a questão da tecnologia com a maturidade e o entendimento. Então, isso também é um movimento que eu venho percebendo. A maturidade também de uma experiência. Porque também não adianta você ter todas as tecnologias do mundo e não saber o que fazer com as respostas que essa tecnologia te dá. Sim. Né? Não saber tomar as decisões avaliar no momento certo. Se está certo ou se não está certo aquilo ali. E não ter paciência, não ter calma, não ter estratégia. Isso. Que isso a gente adquire com maturidade. Então, eu acho que a gente precisa encontrar esse caminho do meio. O caminho do meio, o caminho da evolução. Esse caminho do meio, esse caminho onde eu vou sim ter a tecnologia. E eu já até vivenciei algumas situações assim, tá? De pessoas dentro da empresa que não estão atualizadas tecnologicamente, mas que são ouvidas.
são ouvidas porque Pela tem... voz, Pela da voz, pela experiência, pela maturidade. Então, tá bom, então pega esse jovem aí que se amarra nesse computador e sabe triturar ele, faz ele produzir tudo que a gente precisa para essa tomada de decisão dessa pessoa mais velha que já passou por tudo que tinha que passar e que agora pode contribuir com a sua visão. Então, acho que é isso, encontrar esse caminho do meio, sabe? Mas realmente não tem como voltar. Isso é um processo sem volta, né? A tecnologia, ela só vai continuar avançando. Isso dá até um medinho, assim, né? Mas não tem outra alternativa. É isso aí, é o caminho. Não tem jeito. Há uns 4 anos atrás, eu estava dando aula numa turma de MBA, foi quando estava começando a história do ChatGPT. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, como é que eu vou passar um trabalho, porque não era prova a conclusão da disciplina, como é que eu vou passar um trabalho e como é que eu vou saber se usaram o ChatGPT? Porque, por exemplo, eu oriento o TCC também, eu sabia como ver lá, se tinha plágio, essa coisa toda. Aí eu fui querer saber, para ver o que eu ia passar de trabalho para essa disciplina, eu falei, tem como descobrir se está usando o ChatGPT? Eu fui queria saber na época. Não tem. Aí fui perguntar para outros professores e tal. Não tem. Eu falei, não tem nenhum programa, não tem. Não tem. Agora eu já falei, tem. Agora já tem, mas não tinha. Aí eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou saber se está copiando? Antes o problema era o Google, agora o negócio... Agora piorou. Agora o negócio piorou, né? Não precisa nem mais ir para o Google. Aí... Gente, eu fui muito ousada. Que foi bem legal. Sabe o que eu fiz? Eu passei de trabalho, fazer o trabalho com o ChatGPT. As pessoas, inclusive eu, quando tive essa brilhante ideia... Modéstia à parte. Que ela foi brilhante. Eu não tinha nem login, né? Não tinha nunca tinha nem entrado. E a galera também, jovem aí, 20 blau, 30, né? Também não tinha. Ficaram assim, olhando para minha cara, dizendo assim, essa mulher deve estar louca. E realmente eu estava me achando mesmo, assim, na contramão do negócio. Eu falei assim, antes que me enganem, eu mesmo já vou pedir para vir enganada de fábrica. Exatamente. E aí eu fiz, mas como? Eu falei, vocês vão se logar. E aí eu disse, porque se o negócio chegou, ele vai vir mesmo e tal, Sim. tarará. E vocês vão fazer o trabalho e eu quero que vocês façam a análise crítica com as palavras de vocês. E hoje, realmente, olhando, né, usando lá em alguns momentos o ChatGPT, eu vejo justamente isso. Você precisa entender do assunto. Sim. Porque senão... Tá na cara, primeiro. Tá na cara que é a máquina, né? E outra, tem coisa que não se aplica, que não tem a ver, que não tá dentro de uma cultura, que não combina com você. Sim. Aquela fala, aquela escrita, que não condiz ali com o contexto. Então, a gente precisa realmente entender do assunto. Então, você não sabe responder a pergunta, se você for questionado. Você é a máquina. Quando a gente tinha essa preocupação do quanto que a tecnologia ia roubar o lugar, né, do ser humano, e hoje a gente já tem muito dessa visão que a gente falava alguns anos atrás, aí há uma década atrás mais ou menos, que é o seguinte, muitas coisas vão ser substituídas. Como a gente vê, né, sendo substituído no transporte, que foi a primeira coisa que me veio agora na cabeça, né? Várias figuras você já não tem. É direto com o bilhete, é direto recarregando. E aí você vai carregando cada vez de forma mais diferente e tal. Então, assim, as evoluções, elas vão vindo. A gente precisa, voltamos ao mesmo ponto. Sim. Nos preparar para ela. É isso. Se no programa anterior a gente falou sobre liderança inspiradora quanto à saúde mental, vamos falar agora de liderança inspiradora na questão do etarismo, né? Para impedir que haja esse comportamento na organização. Eu queria que vocês falassem quais
podem ser os comportamentos dos gestores, dos líderes, de quem está à frente das equipes e trouxessem algumas práticas, né, que vocês sabem que tenha dado certo. Caso ou que de sucesso. Um caso de sucesso tenha dado certo ou que deu errado, né? Uma líder inspiradora. Exatamente, para a gente poder mesclar os dois Sim. assuntos. Eu acho que, assim, eu vou falar sobre um caso, mas antes falar o seguinte, eu acho que principalmente perceber os ganhos que você tem com cada um desses perfis, né? Então, se você tem uma equipe, por exemplo, que é multigeracional, você precisa entender o que você vai designar para cada uma dessas pessoas. É óbvio que esse cara de uma geração mais antiga, ele não vai poder fazer a mesma coisa que esse cara de uma geração nova. Ou até vai fazer a mesma coisa com um viés diferente, com uma forma diferente de fazer. Então, eu acho que principal, de novo, né? A gente falou um pouquinho sobre isso lá na saúde mental, mas só voltando ao ponto, você precisa conhecer os perfis e entender que quando você designa a pessoa para a cadeira certa, ou seja, a pessoa certa no lugar certo, você extrai o melhor que ela tem. E aí depois é só você, né, compartilhar tudo isso junto. Teve uma empresa que eu atuei, que eles fizeram um trabalho muito legal, que era assim, eles determinaram para algumas atividades, para algumas áreas, duplas. Eles fizeram uma campanha de contratação realmente de pessoas com mais idade, né? Fizeram as vagas positivas que a gente vê hoje, né? Então, vagas positivas para pessoas com mais idade realmente, porque eles entenderam que era um propósito da instituição. Então, a instituição queria investir nisso para tirar os rótulos, para tirar essa denominação, né, de você não tem mais condições porque você é velho, né, vamos dizer assim. E aí eles fizeram o seguinte, nas áreas em que eles designaram essas vagas, eles formaram duplas. E as duplas eram um jovem e um velho, né? E aí, essa dupla, ela tinha que trabalhar junta o tempo todo. Então, eles eram designados para projetos onde eles tinham que compartilhar suas ideias, definir os planos de ação, definir o que seria feito, mas sempre em duplas, sempre nessas duplas. E filme, né? O Estagiário. O Senhor Estagiário. Eu ia falar isso. O Senhor Estagiário. Esse filme é assim, sensacional. Fantástico. Esse filme, ele mostra pra gente como funciona esse trabalho. Fantástico esse filme. Né? Assistam esse filme. Como você realmente pode extrair o melhor da experiência e conjugar com a inovação. É o Senhor... o Senhor Estagiário. Meu Senhor Estagiário. Fantástico. Vale a pena. Muito legal esse filme. E nessa empresa funcionou muito bem. Então, eles trabalhavam em dupla, os projetos eram apresentados em dupla, e você percebia claramente quem tinha dado que ideia, né? Como é que isso Mas que no final teve a sinergia, uma sintonia, né? Exatamente, que tinha uma sintonia. Isso foi feito durante algum tempo, claro, isso tinha um propósito específico de integrar esses grupos, né? Fazer esses grupos se conhecerem, entender como é que seria o funcionamento disso. E aí, obviamente, depois cada um foi designado para uma atividade, mas foi um trabalho muito interessante porque era uma coisa obrigatória, então não tinha jeito. Eu sou mais jovem, você é mais velha, a gente tem que trabalhar junto. Agora, a gente vai ter que se entender. A gente vai ter que se entender de alguma maneira. E então, é por aí. Eu acho que foi uma ação simples também, mas muito interessante e que pode ser promovida, enfim, em qualquer lugar, né? Que vai funcionar bem. Se a gente vai ter que se entender, que seja da melhor maneira possível. Exatamente. Exatamente. E como é que vocês veem o daqui para frente? Se hoje a gente já está tendo esse conflito, né, essa necessidade de discutir o tema, do conflito a necessidade de discutir o tema, né? Como vocês veem o daqui para frente, principalmente em relação às empresas? Né? Como elas devem se comportar, como elas devem prestar atenção nisso? A gente começa pelo processo seletivo. Sim. O processo seletivo, que é a porta da entrada, não deve mais ter essa questão da... Você tem que pensar o que a vaga precisa, o que a empresa precisa ali naquele momento.
e ver e buscar realmente a competência sem se prender a essa questão mesmo de idade, como a gente não tem que se prender a gêneros, né? A isso, a raça, né? A etnia, nada disso, enfim. Você ver ali o que você realmente precisa e que tem ali um ser humano ali do outro lado e pronto. Há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, eu lembro que trabalhando em RH e fazendo processo seletivo, a gente tinha que buscar alguém que combinasse com aquela equipe. Então, você buscava alguém que tivesse a cara da equipe. Que soubesse ali o trabalho, obviamente tivesse a experiência ali necessária e tal, mas ele tinha que combinar. Então, tinha que botar alguém aqui que fosse se dar bem com o pessoal aqui. Aí, sei lá, vamos botar 15 anos, talvez, não sei se 20, já não. Aí você começou a buscar a multidisciplinaridade, você começou a ver que se alguém na equipe não é bom numa coisa, eu tenho que pegar alguém que seja bom, eu tenho que pegar as competências técnicas para se complementarem. Aí a gente começa a ver que o bom gestor é o que tem a equipe mais preparada. E a equipe mais preparada, ela é a que tem conhecimentos diferentes. Só que aí, quando você tem conhecimentos diferentes, a gente já começou a perceber o seguinte: conhecimentos diferentes são perfis diferentes. Porque o perfil que é mais voltado para exatas, por exemplo, tende a ser um perfil mais analítico, mais sério, enfim, você começa a perceber isso. Então, isso foi uma pauta de 20 anos para cá. E a pauta agora, que isso já não se discute mais, a gente já sabe que é por aí, é a questão de aliar isso tudo às diferentes gerações. Eu tenho uma visão um bocadinho pessimista, mas um bocadinho otimista. Não, porque eu acho que... Sabe o que vai acontecer, assim, na minha visão, é o seguinte: a geração jovem vai ter muita dificuldade de tocar as instituições. Por tudo isso que a gente conversou, né? Porque eles têm uma visão que ela não consegue se concretizar na prática, na condução de uma empresa, por exemplo. Então, eles vão ter muita dificuldade. O problema é que a geração mais antiga não estará mais aqui. Porque, obviamente, né, a ordem natural das coisas é que se vão primeiro ou até se aposentem, né? Porque você também vai ficar trabalhando por resto da vida. Claro. Né? E aí eu acho que a gente vai precisar viver uma experiência de compartilhamento realmente, ou seja, os que são mais velhos vão ter que trabalhar até o último segundo, você entende o que eu estou falando? Assim, sabe aquela coisa? Vão ter que ir ficando realmente até que se consiga uma maturidade maior para esse público que está chegando, para que você consiga deixar as empresas na mão dessas pessoas. E eu acho que, em alguns casos, talvez não funcione. Então, eu acho que a gente tem um desafio enorme pela frente de preparação de boas lideranças agora. Isso, treinamento. Entende? Agora. Então, se eu tivesse uma empresa hoje, por exemplo, eu investiria pesado em treinamento, na preparação dos líderes de hoje. Sim. Os jovens, os velhos, para que a gente consiga fazer essa transição sem grandes prejuízos. Ou seja, esse jovem entender o que ele precisa reavaliar e esse mais velho compartilhar tudo o que for possível para que a gente chegue aí num ponto bom de preparação. Porque senão, eu acho que vai faltar boas lideranças. Por isso que eu falei que a minha visão é um pouquinho pessimista, sabe? Eu acho que vai faltar boas lideranças, porque hoje a gente já vê isso acontecendo. Você vê isso tanto pelo preparo quanto pela vontade, que é uma coisa que a gente falou também quando a gente conversou de saúde mental. Tem pessoas que não querem. Então, essas pessoas que não querem, se isso começar a tomar um vulto, quem vai conduzir? Quem vai tocar as empresas?
A empresa ela não se toca sozinha, Claro. né? A empresa é feita de pessoas. Ela é feita de pessoas e de lideranças. Né? A gente tinha, voltando ao ponto da startup, né? Algumas startups elas foram criadas com a ilusão de que os níveis hierárquicos não precisavam. Não precisavam existir. Esse exemplo é muito bom das startups. E claramente, muitas chegaram à conclusão de que não dá. Não dá. Até porque, falando novamente de perfis, a gente tem quem lidera, quem é comandado e quem precisa ser comandado. Isso não vai mudar nunca. Porque isso tem a ver com a essência do ser humano, né? Com a distribuição da nossa cadeia. Né? Isso não vai mudar nunca. Isso vai sempre existir. E se eu não tiver quem lidere, eu vou ter um problema. Com certeza eu vou ter um problema. Então, assim, eu espero que esse equilíbrio aconteça, né? E que a gente tenha a possibilidade de trazer essas pessoas. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, tá? Naturalmente. Assim, a sociedade 5.0. Ela vai sentir essa necessidade e vai falar, opa, peraí, deixa eu rever aqui alguns conceitos nesse sentido. Não, eu preciso realmente ouvir esse cara aqui que tem mais experiência, porque ele sabe, ele já viveu tudo o que a gente agora está com dificuldade de viver. Acho que é isso. Bom, então para a gente fechar esse papo, a Cris citou que tudo começa no recrutamento e seleção. Isso. Né? Eu sou uma gestora e quero fazer essa balança ficar equilibrada. Quais seriam as dicas, que não é só contratar, né? É claro. Sim. Quais seriam as dicas que vocês dariam para esse gestor que quer deixar a sua equipe realmente, efetivamente equilibrada? Etariamente. Seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação e desempenho. Concorda, Luzia? Concordo. Eu acho que é o seguinte, comece a avaliar as pessoas, tanto no processo seletivo quanto durante o processo dela lá, pelo que elas podem te entregar. Não pelo que elas estão te entregando. Exato. Pelo potencial. Pelo potencial, pelo perfil. Isso. Então, eu acho que assim, é mudar esse olhar. A principal dica é mude o olhar para aquilo que você enxerga de imediato, para aquilo que você pode identificar de potencial nessas pessoas. E desenvolva isso. Que é como eu estou te falando, se você tem um colaborador que não gosta de falar, não bota ele para falar. Mas ele gosta de fazer análise, então bota ele para fazer análise. Investe nisso, né? E comece a enxergar a equipe como pessoas que têm potenciais e que podem ser desenvolvidos, independente de idade, independente de qualquer outro tipo de informação. Eu acho que a principal dica é mude esse olhar, mude o olhar. Em vez de você olhar para características que são apresentadas a você, comece a olhar para os perfis, para os potenciais, para aquilo que você percebe que ele pode te oferecer e converse com ele. Porque, de novo, se você não conhecer quem você trabalha, você vai ter dificuldade de administrar essa pessoa. Não vai conseguir fazer um bom trabalho. Não vai. Não vai conseguir. Não vai. Então, eu acho que é isso. Bom, mais alguma dica, Cris? Não. Eu acho que tem uma dica que é o seguinte, promova internamente a integração desses grupos. Faça isso forçosamente por um tempo, quando você percebe que isso não está funcionando. Até que flua, né? Até que isso aconteça, como eu contei desse trabalho, né? Inicialmente foi necessário forçar um pouco essa barra, entende? Mas depois a coisa acaba fluindo, porque há uma identificação. Eu percebo que tem coisas em você que eu posso extrair que são legais para mim. Então, provoque isso, entendeu? Provoque esses movimentos. Essa barreira. Isso, provoque esses movimentos de forma forçada realmente na empresa, até que você perceba que isso vai fluir naturalmente, entendeu? Acho que é isso. Uma boa dica. Luzia, Cristina, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui no Cenário RH. É um prazer. E já vamos começar a pensar no nosso quadro fixo. Bora pensar. Obrigada. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui e, como sempre, eu te encontro no próximo Cenário RH. Até lá, tchau, tchau.